Apocalipse capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 19, ao versículo 29, fala da carta que Deus manda, então, para a igreja de Tiatira. E o Senhor, então, dá instruções àquela igreja que ficava num local tão importante, uma igreja que era tão exponencial para aquela localidade, porque era um local que tinha passagem comercial para muitos outros países, então era um local muito próspero, Tiatira. E aquela igreja ali, que foi fundada, ela então tem características que Jesus, olhando para esta igreja, observando esta igreja, ele orienta para que houvesse mudanças, e ele também orienta para que aquela igreja perseverasse, como nós lemos aí. Quem olhasse de fora para esta igreja, não veria como Jesus está vendo. Quem olhasse de fora para aquela igreja, veria somente uma igreja muito trabalhadora, uma igreja perseverante, vibrante, amorosa. Porém, Jesus vai lá no fundo do coração das pessoas, e ele vê, observa o coração, as atitudes, e aí ele orienta aquela igreja o caminho certo. As mesmas lições que Jesus dá para esta igreja de Tiatira serve para a nossa vida nessa noite, serve para a tua história, para a sua vida também nessa noite. Porque como na igreja de Tiatira tinha muitas pessoas, membros, congregavam naquela igreja, porém nem todas estavam com o mesmo foco, com a mesma visão. Jesus então orienta: olha, vocês precisam se consertar e mudar a visão. Para alguns, o Espírito Santo fala isso. E Jesus, olhando para esta igreja, ele observa características desta igreja. A primeira é que ela era uma igreja dinâmica. O texto que nós lemos aqui mostra logo Jesus elogiando, apreciando o dinamismo desta igreja. No versículo 19, conheço as suas obras, o seu amor, sua fé, seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Jesus estava olhando e observando aquela igreja. E Jesus estava vendo as pessoas, os corações delas. E o Senhor logo inicia elogiando a atitude dessas pessoas que tinham progredido, que tinham caminhado para frente, que tinham mudado suas vidas. E ele distingue pessoas dentro dessa igreja, pessoas com fidelidade ao Senhor, pessoas com o coração voltadas para Ele. E duas marcas positivas da igreja de Tiatira: uma igreja perseverante e uma igreja paciente, uma igreja cheia de amor, uma igreja que juntamente tinha fé. E ele então vai mostrando que essas marcas, características desta igreja eram motivos para serem elogiadas. E dentro de nossa igreja também é assim. Nós encontramos pessoas com essas características aqui. Encontramos pessoas que são perseverantes, que através das lutas desses 18 anos, de muitos problemas que enfrentaram, de muitos nãos que receberam da vida, permaneceram fiéis ao Senhor, permaneceram perseverantes, permaneceram como no início, ainda quando esta igreja ainda era pequena e uma congregação ainda, permaneceram fiéis, perseverantes ao Senhor, e confiaram que Deus iria lhes dar a vitória. Estão até que hoje, como nós vimos no vídeo aqui, né? Pessoas que são testemunhas disso, da perseverança de Deus. O Senhor orienta-nos cada dia mais: seja perseverante, você vai ver o resultado disso na sua vida. Vai valer a pena perseverar, mesmo quando em meia caminhada você ouvir um não da vida, você ver problemas se avolumando, sendo perseverante. Deus vai continuar guerreando sua guerra. Deus vai continuar lutando por você. Só que com os olhos de quem sonda, olhos de quem vê no coração. Não quem vê por fora, mas quem vê o coração,
as intenções, não é o que se fazia, mas as intenções pelo que se fazia. O Senhor vê pessoas dentro da igreja de Tiatira também, grupos de pessoas, e as distingue como infiéis. Tinha grupo de pessoas fiéis e grupo de pessoas infiéis. O grupo de pessoas infiéis eram aquelas que toleravam o pecado. Grupo de pessoas infiéis, elas eram aquelas que viviam em meio ao pecado. E esse estava sendo o perigo principal da igreja de Tiatira. Enquanto tinha um grupo de pessoas que estavam celebrando a Deus em fidelidade, tinha um grupo de pessoas que estavam vivendo infidelidade, que estavam vivendo imoralidade sexual, pecado. Jesus observa isso, o dinamismo da igreja e essas situações todas, e ele orienta então esta igreja. Uma igreja que ele vê que tinha um problema, que é o problema de Tiatira, tolerar o pecado. E esse pecado era o pecado que Jesus vem e reprova. Jesus tem zelo pela sua igreja. Repete aí comigo: Jesus tem zelo pela sua igreja. E dentro da igreja existe uma igreja fiel. E dentro do grupo que se chama igreja, existem pessoas que querem perseverar em fidelidade, lutam contra o pecado em suas vidas. E Jesus tem zelo por esta igreja que insiste em perseverar contra o pecado em suas vidas. Jesus olha e ele fala: olha, tem um problema aí dentro. Qual é o problema? É uma profetisa. E dá-se o nome a essa profetisa de Jezabel. E ele fala, ela está ensinando os negócios complicados aí, no meio do povo da igreja. E ela está ensinando que os crentes podem participar de banquetes. Porque o que acontecia na igreja de Tiatira? Existia um grupo muito forte financeiro nessa cidade. E as pessoas que não se juntavam a esses grupos financeiros não cresciam economicamente, financeiramente. Então, esses grupos financeiros, de grandes mercadores, e que tinham seus produtos para poderem importar produtos, esses grupos, eles se fechavam. E quem estava dentro do grupo? Tinha recurso, tinha dinheiro, tinha crescimento financeiro. Quem não estava dentro do grupo? Ficava fora, não tinha recurso, não tinha dinheiro, tinha prejuízo financeiro. Só que dentro do grupo que tinha o lucro financeiro, o dinheiro que ganhava, junto com isso vinha muitas festas, junto com isso vinha muita bebedeira, junto com isso vinha muita libertinagem sexual, junto com isso vinha muita festa que era regada a bebida, a muita embriaguez, e entrava a madrugada dentro, e aquele grupo estava lá dentro, tinha que estar ali dentro, vivenciar aquilo tudo, para poder experimentar o lucro financeiro. Mas depois, iam para a igreja. Era um povo que estavam lá na igreja. O ensino que esta profetisa chamada Jezabel proclama é que, olha, não tem problema nenhum vocês viverem isso aí. Olha, não tem problema nenhum vocês estarem nesses grupos financeiros e vocês vivenciarem isso tudo. E vocês depois, vivenciando a bebedeira, a vida de libertinagem, tudo que vocês tiverem ali para vivenciar, depois vão lá e vivem a vida lá na igreja de Tiatira, faz o que eles têm que fazer lá, não tem problema vivenciar as duas coisas. As coisas que você faz com o teu corpo não interfere na questão espiritual, não interfere na questão da sua vida com Deus. A igreja, observando isso, tolerava. A igreja, presenciando esses vários grupos, tolerava isso. Mas Jesus vem e fala assim, ó, vocês não podem viver em meio ao pecado. Vocês não podem tolerar esse pecado. Eu dou tempo para vocês. Olha só, Jezabel,
com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Jesus vê sua igreja e ele zela por ela. Ou você é igreja, ou você não é. Ou você é igreja, e você se abstém do pecado. Ou você é servo de Deus, e você santifica a sua vida. Ou você é servo do Senhor, e você deseja cada vez mais de Deus, enganjando-se no que Deus faz no meio da sua igreja. Ou você é servo de Deus, e cada dia você quer mais avivamento para a sua vida, e menos pecado na sua vida, ou você não é. E mesmo que você esteja no meio, e mesmo que você cante músicas bonitas como essas que nós cantamos, o Senhor sonda os corações, e Ele sabe muito bem as intenções de cada um. Não é o que a gente faz, mas a intenção de cada um. E aí Jesus nos diz nessa noite, que nós precisamos também observar esta igreja de Tiatira, e também vivenciarmos a santidade que Ele quer que nós vivenciássemos também. Diz assim Romanos 6, não podemos viver no pecado, nós os que agora, para ele, pecado, já morremos. É uma paráfrase de Romanos 6. Se você já abandonou o pecado, você não pode voltar ao pecado. Ou você já morreu para o pecado e nasceu para uma nova vida, ou você não morreu para o pecado. Você morreu para o pecado. Posso ouvir um amém? A proposta de Jezabel é que, dizendo que morresse para pecado, continuasse se vivendo no pecado. Jesus vem e fala, não, eu reprovo essa atitude. Ou você é, ou você não é. Ou você participa dos progressos da sua igreja, de oração, de santificação, de mudança de vida. Ou você batiza-se, ou você diz, eu sou isso aqui, pronto. Ou você se posiciona, ou você não é igreja. Como é que anda a sua vida hoje? Como é que anda o seu posicionamento diante de você mesmo e diante de Deus? Se você veio aqui hoje, saiba que o Senhor olha para a intenção dos seus corações, dos nossos corações. Ele sabe muito bem o que se passa na nossa vida. E Jesus, sabendo disso, Ele nos confronta. Ele nos confronta, dizendo, olha, assim eu não quero. Ou é do jeito que quero, ou não é. Jesus vem e confronta essa igreja, Ele fala o seguinte, vou dar oportunidade. Olha o versículo 21 que nós lemos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Dê-lhe tempo. O Senhor, Ele olha a situação, e antes dele tratar, Ele dá tempo para a gente mudar. Ele dá tempo para a gente se arrepender. Ele dá tempo para a gente se quebrantar. Ele dá tempo para a gente se posicionar. E o Senhor está talvez te dando tempo, te confrontando com misericórdia. Deus, Ele é paciente, Ele é longânimo. Diz a palavra do Senhor que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ao contrário, Ele quer que o ímpio se arrependa. E os seus braços estão estendidos. E o Senhor quer que cada esposa, esposo, filho de crente, visitante, mude sua vida. Mude sua vida e se posicione. E Ele diz que não só Ele entra com confronto, dando oportunidade para arrependimento de cada um de nós pelos nossos erros, como o Senhor também trata com juízo. E Ele confronta, o segundo passo é confrontar com disciplina. Porque a palavra do Senhor diz que Ele ama aquele quem Ele disciplina. Então o texto vem e fala, 22, por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Então o Senhor Jesus, no segundo passo, quando nos fala e nos orienta, se arrependa. Se arrependa de não se posicionar. Se arrependa de não vivenciar o que eu quero fazer no meio do meu povo.
O segundo passo, logo em seguida, é a disciplina. E a disciplina do Senhor, ela pode vir de várias maneiras. Ela pode vir de várias formas. E muitas vezes nós estamos passando por um problema. E muitas vezes nós estamos passando por uma aflição. Mas é o Senhor permitindo aquilo que aconteça em nossa vida para que nós venhamos ficar alertas. Venhamos mudar o curso dessa vida. E enquanto a gente não passa por aquela lição, nós não podemos passar por aquela disciplina que estamos vivenciando. Aprenda. Aprenda com o Senhor. Aprenda com o que o Senhor nos ensina. Se você tem feito coisas até o dia de hoje e tem visto que isso tem te distanciado de Deus, que não tem feito com que você crie raiz, que não tem feito com que você seja uma igreja que Deus se alegra com você, que não tem feito com que o Senhor te abençoe cada vez mais, mude o rumo da sua vida. Peça perdão por não se posicionar, peça perdão por pecados talvez cometidos, peça perdão por circunstâncias que você está vivendo, não que lutas e problemas venham só para quem está vivenciando isso. O servo de Deus, o cristão, o fiel ao Senhor, o que santifica a sua vida, também passa por lutas e problemas, do mesmo jeito. Então, quando nós passamos pelas várias circunstâncias, nós precisamos olhar para nós mesmos e fazermos uma análise da nossa vida com Deus. Essa análise é que precisa muito de discernimento espiritual, porque muitas vezes olhamos para dentro de nós e não vemos o que Deus está vendo. Olhamos para dentro de nós e não observamos como o Senhor está observando. Porque Ele diz para esta igreja de Tiatira: olha, eu estou vendo, olha, eu vou dar tempo para você se arrepender, olha, depois do tempo de arrependimento, eu vou entrar com disciplina. Mas olha, Ele continua dizendo, depois do tempo da disciplina, aí não tem mais jeito. 23, matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. O Senhor dá tempo para arrependimento. O Senhor disciplina e o Senhor então entrega de vez. Muitas vezes aos seus próprios pecados, as consequências das suas próprias circunstâncias, das suas próprias decisões. E o pecado, muitas vezes ele é doce na boca, mas amargo no estômago. Ou seja, enquanto vivencia-se o pecado, ele é algo que agrada a vida, mas as consequências dele são tristeza, distanciamento e morte espiritual. Jesus vem e fala, ó, haverá um dia de juízo para todos nós. Haverá um dia de juízo para todos nós. Você crê nisso, meu irmão? Cada um vai dar conta do que faz, das intenções da sua vida. Então Jesus vem, orienta a sua igreja a permanecer fiel. Jesus vem e fala, dentro da minha igreja tem duas, e uma delas não é minha. E ele fala, olha, e essa aqui não é minha. Não é minha por quê? Porque se sacia de pecado, porque quer ficar de uma situação vivendo outra. Quer ficar lá fazendo coisas como se fosse minha igreja. Mas não quer abrir mão, talvez de vantagem, de licenciosidade, de prazeres, não quer se posicionar. E então, essa igreja que não se posiciona, mas que está no meio daquela que realmente é minha, eu reprovo. E esta igreja que eu reprovo, eu oriento para que se arrependa. Eu dou tempo para que se arrependa. Eu disciplino depois do tempo. E depois o tempo que eu tenho, que tudo terminou, eu julgo essa igreja. Eu disciplino ela com juízo. Então, meu irmão, a igreja de Tiatira serve para nós, porque nós também precisamos dessa orientação para a nossa vida. Precisamos também de posicionamento. Precisamos sair de cima do muro e nos posicionarmos no que Deus quer para a nossa vida. Aí o Senhor, através aqui do texto, Ele continua. E Ele volta
ao que ele tinha dito. O que é? Elogiando a igreja que é dele, elogiando a igreja que persevera, elogiando a igreja que olha para si, enxerga-se a si mesmo, como é, e se coloca na frente do Senhor, em quebrantamento, arrependimento e mudança de vida. Essa é a igreja que você tem que estar. Posso ouvir um amém? Amém. O Senhor vem e encoraja essa igreja. Olha o versículo 24. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela, e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Amém? É possível se manter fiel, mesmo que muitos ao meu lado não queiram ser fiéis ao Senhor. Quantas pessoas ao longo dos 18 anos de vida desta igreja entraram por essas portas e sentaram talvez na cadeira que você está sentado agora, e agora não estão mais, e agora viraram as costas, apostataram da fé, abandonaram o Senhor, não quiseram mais, por várias e várias razões da vida. Mas quantos perseveraram e estão aqui fiéis diante do Senhor, vencendo, lutando, chorando, mas sendo vencedores diante do Senhor. Então é possível ser fiel em meia prova, em meia luta. Amém, meu irmão? É possível ser fiel. Repete comigo: eu posso ser fiel até a morte. Amém, meu irmão? Lá na igreja de Tiatira tinha pessoas que nos dão este exemplo. Pessoas que estavam sendo fiéis, mesmo vendo pessoas que não eram fiéis ao Senhor. E o Senhor vem e fala: a esses eu elogio. É possível, sim, meu filho, manter-se puro, manter-se na conduta, manter-se servo do Senhor, mesmo quando o outro se corrompe ao seu lado. É possível você se manter fiel. É preciso você entender que você já tem tudo em Cristo. O servo de Deus, ele já está completo em Cristo. E mesmo que lhe falte alguma coisa aos seus olhos, o Senhor completa. O Senhor nos preenche. O Senhor é nossa plenitude. Cristo é tudo em nós. Amém, meu irmão? O que lhe faltou? Para o povo de Tiatira, eles se misturavam com uma série de outros grupos para ter lucro financeiro, porque eles estavam olhando para aquilo que lhes faltaria. Então eles iriam atrás daquilo, e o Senhor vem e fala: não, eu completo vocês em tudo. Permaneçam fiéis a mim, puros, e vocês verão como eu posso lhes preencher por completamente. O Senhor vem e Ele diz para esta igreja que ela seria recompensada. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, diz o versículo 26, darei autoridade sobre as nações, ele as governará. Eu lhes darei a mesma autoridade, diz o 28, que recebi do meu Pai. 29, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Há uma promessa para quem se permanece fiel. Daqui a 18 anos, o Senhor vai continuar olhando a igreja e vai observar quem permanece fiel, quem tem buscado santidade, purificação, quem se posicionou. Daqui a anos o Senhor vai olhar, e que Ele não vai olhar quantas vezes você veio à igreja, Ele não vai olhar se você cantou no coral, se você fez alguma coisa, se você participou ou não. Daqui a anos o Senhor vai estar olhando para você, para querer saber se você buscou santidade na tua vida, se você se purificou a cada dia mais. O crescimento de uma igreja não se mede somente numericamente. O crescimento de uma igreja não se mede somente financeiramente. O crescimento de uma igreja se mede
através da maneira que esta igreja deixa Jesus trabalhar no seu coração. Jesus está dizendo aqui para a igreja de Tiatira: eu quero que haja crescimento nesta igreja. E Jesus está dizendo para a nossa igreja Betel: Ele quer que haja crescimento em nós também. Amém? Ele quer que haja disposição no nosso coração para deixar Ele tratar a gente ao longo dos anos. Conforme a palavra de Deus vai te tratando e vai fazendo com que você se posicione, é sinal que houve crescimento na sua vida, é sinal que houve crescimento na Igreja Batista Betel, é sinal que houve crescimento de Deus em nós. Que haja crescimento em cada um aqui presente. Que as lições da igreja de Tiatira fiquem para nossa avaliação nesse mês de 18 anos. A igreja que é encontrada fiel e a igreja que é encontrada infiel. Em qual delas você quer estar? Eu quero orar com você. Quero convidar você nesse momento, baixar sua cabeça e fechar os seus olhos. E nós vamos orar. E eu quero convidar você a colocar-se no altar de Jesus. Quero convidar você a colocar o seu coração diante do Senhor. Em qual igreja você quer ser encontrado diante do Senhor? Em qual igreja você tem se encontrado diante do Senhor hoje? Pai querido, Pai bendito, nós queremos, ó Deus, te pedir: trabalha na nossa vida. Trabalha, Senhor, em nossa vida como Tu estavas ali trabalhando na igreja de Tiatira. Trabalha, Senhor, na vida desta igreja, dos que nos ouvem nesta noite, porque nós queremos, Senhor, sermos encontrados fiéis diante de Ti. Queremos, ó Deus, que o Teu olhar que sonda nossos corações venha nos levar, ó Pai, à mudança de vida a cada dia. Olha aqui, Senhor, passeando neste lugar, e veja, ó Deus, aqueles que entraram aqui, e estão vendo, Senhor, nossa festa de celebração, nosso culto, Senhor, de gratidão a Ti, mas, ó Deus, precisam nesta noite se posicionar. Senhor, em nome de Jesus, que haja mudança de vida, que haja, Senhor, determinação para abandonar pecados, para buscar santidade, para, Senhor, mudar atitudes que Te entristecem, Pai. Senhor, nós oramos aqui nesta noite, clamando para que Tu venhas fazer da Igreja Batista Betel uma igreja fervorosa, perseverante, uma igreja que luta contra o pecado. Que como, Senhor, Tu orientaste a igreja de Tiatira em relação aos ensinos de Jezabel, que isso fosse abandonado, que os pecados na área sexual, na área da mentira, Senhor, e demais libertinagens, ó Pai, que eles fossem abandonados, que assim também seja na nossa história. Que Tu passeis, Senhor, aqui nesta noite, e que Tu também venha nos mostrar, Senhor, áreas da nossa vida que Te entristecem e que precisamos abandonar. Nós, Senhor, aqui em oração, nós clamamos, ó Deus, para que Tu venhas agir dentro de nós. Senhor, não nos deixa ir embora, e que esta palavra, Senhor, entre por um ouvido e saia por outro, mas, meu Deus, que ela possa ser guardada no nosso coração, e que haja, Senhor, um olhar para dentro de nós mesmos, um olhar de avaliação, e que possamos, ó Deus, observar onde precisamos mudar, aonde temos sido fiéis a Ti, Pai, e aonde não temos sido. Senhor, em nome de Jesus, repreenda, Senhor, toda a seta e laço satânico de vivência de pecado na vida do Teu povo aqui neste lugar. Nós oramos, ó Deus, por aqueles que aqui estão, amigos, congregados, visitantes das redes de crescimento ou não, mas, Senhor, pessoas que também ainda não se posicionaram ao lado de Jesus. Nós oramos para que possam se posicionar ainda hoje, Pai, para que tomem essa decisão o mais rápido possível. Oramos, Senhor, para que haja retorno para a Tua casa, que aqueles que estão longe voltem para Ti, que aqueles, Senhor, que não tomaram uma posição diante de Ti, um posicionamento de Te seguir,
hoje seja a decisão, hoje seja o dia de mudança, hoje seja o dia de se posicionar e dizer: eu quero ser encontrado igreja fiel. Ó Senhor, nós oramos, te pedindo, Pai, vem, trabalha no coração do teu povo, que não haja necessidade, Senhor, da disciplina, que não haja necessidade do juízo, mas, Senhor, que a correção, que a orientação venha trazer o resultado do arrependimento em nosso coração e mudança, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, ó Pai, clamando por avivamento em nossas vidas, em nossa igreja. Em nome de Jesus te pedimos, conduza-nos aos anos que virão ainda, fervorosos na oração, tementes a Ti, perseverantes, ó Deus, na santidade. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai, te agradecendo, porque Tu és o Deus que está aqui presente. Tu és o Deus, Senhor, que nos dá a vitória, que como cantamos e como vamos entoar mais uma vez, Tu és o Deus que olha a Tua igreja e traz vitória aos que são fiéis a Ti. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos, ó Pai, nós te agradecemos, porque até aqui Tu tens nos dado a vitória, como consequência de fidelidade a Ti. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém, Jesus. Amém.